Seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando o quarto trimestre de 2021 e estamos estudando a lição 11, a 11ª lição. Esse estudo tem como texto base 2 Timóteo 3, 14, 15. O título dessa lição é Não Desanime, a segunda carta a Timóteo. Então, quem escreveu essa carta foi o pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele é pastor na Igreja Batista Copa Leme, Rio de Janeiro. Desde já, nosso sinceros agradecimentos a esse querido pastor. O tema central, que eu já ia esquecendo aqui, dessa revista é Epístola para o Nosso Tempo, ou Carta para o Nosso Tempo. Então nós vamos ler o texto proposto pelo pastor Ronaldo Silveira Mota, que está em 2 Timóteo 3, 14, 15. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem e o que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Então, irmãos, não desanime, é o título, né? A segunda carta a Timóteo. Essa segunda carta de Paulo foi escrita da prisão, possivelmente durante a segunda vez que foi preso em Roma. Então o autor coloca aqui que possivelmente quando ele escreveu foi quando ele foi preso, né, em Roma. Quando estava para ser julgado, provavelmente pressentia que seria condenado à morte. A maioria dos seus amigos o abandonaram. Somente Lucas o apoiava. Alguns até fizeram muito mal, como Alexandre, o Latroeiro. Vamos ler aqui, que está em 4,14. E Alexandre, o Latroeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então, dentre tantas coisas, ainda tinha gente que ainda fazia mal a Paulo, né? Ou desdendava de Paulo, né? Ainda fazia mal a Paulo. Precisando de algumas coisas, ele pede a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Então, 4:9, procura vir ter depressa comigo, né? Ele faz esse pedido. Diante da realidade dos falsos mestres na igreja, dos amigos que desampararam, 4:15, tu guarda também dele, porque restitui muitos as nossas palavras. Ele pensa nos futuros líderes e a orientação dados a Timóteo, tanto da primeira quanto da segunda carta, tem uma grande preocupação com a sã doutrina. Então, Paulo aqui ele estava dando orientações àqueles líderes. A preocupação dele é fundamentar a fé cristã para que esses líderes tivessem base para enfrentar os falsos líderes ou os falsos profetas. Preocupação com a sã doutrina, bem como dar diretrizes para as próximas gerações de pastores. Então ele estava plantando ali para que futuramente esses pastores orientavam outros, né? Orientando acerca da administração das igrejas. Primeiro tópico, exemplo de fé. Isso tem como texto básico 1, de 3 a 14, 3 de 14 a 17. Então nós vamos ler aqui esse 3 de 14 a 17, que é menor. O outro fica para os irmãos ler, né? Então fica assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteiramente inteirado, sabendo de que tens aprendido, e de que a sua meninice sabe as sagradas leis, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. 16. Toda escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então,
Ele usa a própria palavra para ensinar, né? Ele está falando que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça o homem de Deus. Aí ele fala assim: pelo fato de Paulo saber que Timóteo é um homem de fé, não tem dúvida que ele está pronto a reavivar o dom que há nele, de que no dia da ordenação se confirmou. 4,14, né? E como é importante lembrarmos o primeiro amor, o dia da conversão ou do batismo. Sugestão é reacender e reativar, aliás, 13,14, né? Tu, porém, permanece daquilo que aprendeste, que eu fosse inteirado, sabendo de que tens aprendido. Ele botou aqui 4,14, mas é 3,14. Como é importante lembrarmos o primeiro amor, o dia da conversão, o do batismo. Sugestão é reaprender, reativar, no sentido de que apagou, mas com mais brasas que precisam ser remexidas. Então, ele está dizendo que essas coisas ela tem que ser reacendida, tem que ser reavivada nas nossas mentes, né? Elas, para que sempre possamos assim estar vencendo. O ministro do Evangelho e todo cristão deve estar sempre revitalizando a sua fé. Olha só, não pode ser estagnada, né? Permanece naquilo que aprendeste. O que ele aprendeu? As palavras dos ensinamentos que Paulo aprendeu dos apóstolos e com Cristo, né? Tudo aquilo que ele aprendeu. Mais uma vez, ele retorna ao fundamento da fé, pois isso que deve ser usado contra o engano dos charlatões. Então você só vence os charlatões através das escrituras, ou seja, a mensagem do Evangelho em contraste com novidades imaginativas que vão mercadejando. Ele sabia de quem aprender essas verdades e tradições cristãs. Foram transmitidas a ele não por aventureiro individualista, mas pela mãe e avó. Ele está falando dos ensinamentos que Timóteo tinha aprendido da mãe e da avó, pelo próprio apóstolo e outras testemunhas de fidedignidade comprovada. Olha só, ele fala dos apóstolos. Outro motivo para que a confiança fosse sólida é que recebeu as escrituras desde a infância, desde pequenininho. Aqui, irmãos, está uma prova de que os pais devem ensinar os seus filhos no caminho que devem andar e, se possível, levar à igreja e na escola bíblica, a EBD, né, que a gente chama de Escola Bíblica Dominical. Pois tinha familiaridade com as Sagradas Letras, o Antigo Testamento, o qual pode tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 3,15. O Antigo Testamento transmite não simplesmente fatos históricos sagrados, mas sim uma revelação do próprio salvífico de Deus. Então, desde lá do Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus já estava preparando o Salvador da humanidade. Quanto à sabedoria referida que pode tornar sábia, é aquela que vem pela fé em Cristo Jesus. A chave da Escritura é Cristo. Então, tudo se concentra em Cristo, cristocêntrico. E ninguém pode entendê-los de fato até que receba Jesus como Salvador e Senhor. Então ele está falando, você só vai entender isso quando você recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O valor do Antigo Testamento descrito numa frase: toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar. É aquele versículo que nós lemos, né? Versículo 3,16. É inspirada por Deus significa literalmente soprado para dentro por Deus. É útil para o ensino, isto é, como fonte de doutrina cristã, para a repreensão, refutando o erro, repreendendo o pecado, para a correção, convencendo os mal orientados os seus erros e colocando no caminho certo outra vez. Para a educação na justiça, uma instrução construtiva
na vida cristã, que significa retidão. Por causa da sua fé, Timóteo estava pronto para enfrentar todo bom combate com muita coragem. É isso que vamos ver agora, né? Então ele está dando orientação ao seu principal discípulo, que é Timóteo, né? Para que ele também possa futuramente instruir outros. Segundo tópico, exemplo de coragem. Aí tem os textos básicos aqui, 1, 7, 12, 2, 3, 8, 4, 6 a 8. Não vou ler, mas os irmãos podem ler em casa, né? Não tem vergonha do testemunho. 1, 8. Vamos ler aqui. Portanto, não tem vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, irmão, não devemos ter vergonha de Cristo. Devemos apresentar Cristo a todos. A graça que Timóteo recebeu tem uma relevância direta da sua fé e coragem, porque Deus nos deu o espírito não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. 1:7. Porque Deus nos deu o espírito de não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação, né? O próprio Deus é quem fornece a capacitação. Então é Deus que capacita, né? Precisamos assim, como fez com Paulo, Timóteo, não era espírito de covardia que poderia deixá-los hesitar ao serem confrontados às responsabilidades desafiantes e perigos. Pelo contrário, era espírito de poder. Então a pessoa, quando entrega a Cristo verdadeiramente, o espírito de poder começa a atuar na vida dele, de amor, de moderação, habilitando-se a dominar qualquer situação com autoridade, moral e amor, de serviço efetuoso com abnegação, o que requer de cada líder cristão. Então, todas essas qualidades que o cristão tem que ter. Participa dos sofrimentos, 1:8, né? Então, portanto, não tem vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. A favor do Evangelho, conforme o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou de uma santa convocação. Então, nós somos convocados por Deus. No versículo 9 ele fala isso. Segundo as nossas obras, mas não segundo as nossas obras, mas por determinação da graça de Cristo Jesus, desde a eternidade. A graça de Deus para conosco é manifestada por nosso Salvador Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida, a imortalidade. Então, Cristo trouxe a eternidade para todos nós. Quanto ao não se envergonhar e participar do sofrimento, Paulo acrescenta: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho. Então ele está falando que até ele mesmo participa disso. Porque ele sabia em quem depositava a sua fé, e era para ele uma honra sofrer, e não sentir vergonha do seu sofrimento. Da mesma forma, Timóteo não deveria sentir vergonha também dele, e a razão para a sua confiança era: sei em quem tenho crido. Vamos ler esse versículo, né? 2 Timóteo, capítulo 1, 12. 1:12. Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então essa era a confiança de Paulo, que o depósito dele estava guardado. Pois em sua experiência pessoal, Deus nunca decepcionará. A fé que o apóstolo argumenta aqui não é uma fé de credo, corpo de doutrina, mas uma pessoa. Paulo sabia, além de não decepcionar, Deus é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia, pois colocou-se a si mesmo nas mãos de Deus e está confiante, seja qual for a circunstância, de que Deus vigiará por ele. Então, nós devemos colocar na mão de Deus, porque Deus é poderoso para nos guardar até aquele dia. Participa dos sofrimentos, segundo capítulo 2, 3, que diz assim:
Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Novamente está o desafio de enfrentar o sofrimento. Aqui, irmãos, hoje muitos crentes não querem passar pelo sofrimento. Mas Paulo passou, os apóstolos passaram, os líderes passaram. Como alguém de coragem, líder deve estar pronto para enfrentar dificuldades. 3 ilustrações são apresentadas como bom soldado, atleta, o lavrador. O soldado deve estar desvinculado das outras coisas a ponto para qualquer batalha, a fim de satisfazer aquele que o arregimentou. Então, ele usa essas ilustrações, o bom soldado, né? E nós sabemos que o bom soldado, eles têm que estar livre de qualquer situação, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode ser chamado à batalha. O atleta está sempre pronto para um treinamento rigoroso. Então, nós sabemos que o atleta ele sempre está fazendo treino para que possa desempenhar bem as suas tarefas. E o lavrador deve estar pronto para intempéries da sua labuta fadigável. Assim deve ser com aquela pessoa que se dedica ao serviço de Cristo. Então nós sabemos que o lavrador, dependendo da situação, ele pode até passar provações, porque depende do tempo, da estação meteorológica, né? Então, irmãos, nós vimos aqui, participa do sofrimento. Agora ele vai falar combate ou bom combate, né? 4:7. Aqui. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nenhum exemplo é melhor do que o ministério próprio apóstolo assim. Timóteo deveria também lutar a nobre competição, não como competição atlética ou uma disputa na luta romana, mas sim como vocação ministério ao dizer, o combate é bom, no sentido de ser o mais nobre. Vale dizer, ele lutou até o fim, completando a sua carreira. Ele foi leal ao que lhe fora confiado, ou seja, guardou a fé. Assim deve combater todo aquele que é chamado por Deus. Terceiro tópico, exemplo, a santidade. Então nós agora vamos falar do terceiro tópico. Nós falamos no primeiro tópico, né? Deixa eu ver aqui, relembrando aqui. Exemplo de fé. Segundo tópico, exemplo de coragem. Agora, exemplo de santidade, terceiro tópico. Texto básico, 2:16-26, depois os irmãos podem ler, e 3:1-5. Evita falatórios. 2:16, vamos ver aqui. Mas evita falatórios profanos que produzirão maior impiedade. A tarefa de Timóteo, como todo pastor, é pregar o evangelho em sua pureza, e fazer assim, e deve evitar falatórios inúteis e profanos, que é algo contrário à pregação, pois esses discursos são inúteis, com a tendência materialista que substitui a revelação divina pela especulação humana. As falações e hereges que se acham avançados, progressistas, e os leva a passar a impiedade ainda maior, pois o único progresso que fazem está na direção da desumanidade. Foge das paixões. Texto base 2:22. 2:22. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz e os que, com o coração puro, invocam o Senhor. 3:4b. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, né? E segue-se a justiça. 2:22. Sendo Timóteo ainda jovem, o conselho é para fugir das paixões da mocidade, além das tentações sensuais. Paulo está de fato pensando na falha de caráter por causa da inconstância. O jovem cristão deve ser livrado do partidarismo, da intransigência, das extorsões emocionais, etc. Quando se for dessas questões, o local seguro é sempre a justiça, a fé e o amor, né? Vamos falar de novo? A justiça, a fé e o amor. Sempre estará nesses lugares seguros.
Como ministro, a paz deve ser cultivada juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor, contrariamente em 3:1-5. Paulo adverte que nos últimos dias surgirão pessoas amantes de si mesmas e apresentam malícia seus vícios, comportamento, orientação, que foge também destes. 3:4, parte B, no sentido de evitá-la com certas aversões. Então, Paulo está falando aqui, né, que nos últimos dias surgirão falsos, pessoas mais amantes de si mesmo, e que é para a gente evitar, né, porque essas pessoas elas sempre estão envolvidas com partidarismo, emoções, né? Repele as questões insensatas. O líder da igreja deve rejeitar as questões, as disputas insensatas e absurdas, as quais criam controvérsia e contenda. Algumas disputas teológicas não conduzem a algo de bom e causam contendas e iras, que ao final acabam em desvio da fé. Então são perguntas, às vezes, que colocam, né, questões que não vale a pena de ser discutida. O maior objetivo do Evangelho é a pregação dele. Uma vida de piedade e santidade é caminho certo para um ministério abençoado e abençoador. Né? Quarto tópico, exemplo de ministério. Aí tem aqui 1:13-14, 2, de 1-4, 2:14-15 e 4:15, de 2 Timóteo. Conserve o modelo das palavras. 1:13, vamos ver aqui, 1:13. Conserve o modelo das santas palavras que demitem os ouvidos na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Timóteo devia manter o padrão das santas palavras que Demístenes tem ouvido, né? E, na verdade, ele tinha que transmitir aquilo que ele aprendeu. Tudo que aprendeu era um modelo de ensino sadio, o qual deveria ser mantido diante dele. Esse padrão é como um esboço geral a um rascunho, que forma a base de uma exposição para mais plena. Contudo, deveria fazê-lo na fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Que bom se todo líder pudesse desfrutar de uma mentoria, como Timóteo experimentou de Paulo, ou como um professor, né? Na verdade, Paulo foi um grande professor para Timóteo. E o que ele fala aqui é que nós devemos zelar pela palavra, pela sã doutrina, aquilo que tudo que refuta, tudo aquilo que sai, que não está de acordo com a palavra, né, com os ensinamentos cristãos, como muitas pessoas querem atualizar a Bíblia, né, para que os pecados delas possam ser afagados, né, não ser contradito, porque muitos pecados a Bíblia condena. Aliás, o pecado em si, né, muitas práticas, o que eu queria falar é isso, muitas práticas que a pessoa pratica são pecado e a Bíblia condena. E a pessoa acha que não é pecado, né? Mas é pecado. Guarda o bom depósito. O bom depósito é exatamente o ensino de Paulo, que foi confiado, seu herdeiro e sucessor, e que deve ser conservado contra toda distorção e corrupção. Ó, viu? Então, tudo aquilo que nós aprendemos aqui na palavra de Deus deve ser zelado, deve ser guardado. Nós somos o guardião da palavra de Deus, né? Nós devemos zelar pela doutrina bíblica. Fortifique-se na graça. Timóteo foi lembrado da sua ordenação e dedicação do próprio Paulo ao Evangelho. Logo deveria cumprir bem o seu ministério. Fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. A dependência da graça de Deus é que ele dá poder e força para a realização de todo o trabalho, o qual permanece para a eternidade. A pregação da palavra de Deus, a palavra de Deus é eterna. Ela não tem fim. A Bíblia diz que as palavras de Jesus é hoje, ontem e será eternamente, para sempre, né?
Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele aprendeu diretamente do apóstolo deveria ficar só para ele? Só para ele. Não deveria ficar só para ele, viu? Mas sim transmitir a outros mestres fiéis. Então a incumbência de Paulo é que esses ensinamentos ele pudesse transmitir a outros obreiros, outros pastores também, fiéis. Assim como Paulo criterioso observar Timóteo, esse deveria transmitir um ensino a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Ó, multiplicando. Vamos falar aqui, uma igreja multiplicadora. Mais do que a posição de uma pessoa na igreja, o verdadeiro motivo está na fidelidade de líderes, compartilhar o genuíno evangelho de gerações futuras. Assim como Deus não nos desamparou, bem como permitiu que o evangelho da graça chegasse até nós, por intermédio de pessoas fiéis, também é a nossa responsabilidade entregar com idoneidade esse evangelho nas próximas gerações. Então, agora já chegou a responsabilidade até nós, né, que devemos pregar esse mesmo evangelho do apóstolo com as mesmas dedicações que eles fizeram. E chegou até nós, nós devemos também levar até quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Recomendo essas coisas. As pessoas precisam ser lembradas dessas coisas, ou seja, a verdade do evangelho, tendo visto que a falsa doutrina está à espreita para causa do seu estrago. Então, a falsa doutrina, ela sempre está perto do evangelho para poder fazer seu estrago, né? Dá testemunho, 2,14. Todos devem ser advertidos em forma solene, como que diante de Deus, para que evite contenda palavras. Todo debate público sobre assunto herético desencorajado aqui. Perigo de ficar envolvido em discussões tolas, as quais envolvem teologia e a própria igreja, que prevalece discussão verbal e não o progresso do reino de Deus. O apóstolo Paulo destaca que tal discussão para nada aproveita e que é só para subversão dos ouvintes. Atualmente, com tantos instrumentos de comunicação nas redes sociais, as fake news se proliferaram de forma gigantesca, trazendo confusão e até discórdia entre amigos. Estejamos atentos. Então aqui, irmão, é sempre um perigo, né? E nós devemos combater todo tipo de heresia, de falsos, notícias falsas, né? Procura apresentar-se a Deus aprovado. 2,15. Vamos ler aqui, 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. O líder deve, no entanto, dar prova das suas qualidades, transmitir de forma eficiente a fiel e sã doutrina. Deve ser como um obreiro que não tem do que se envergonhar, aprovado, uma vez que foi testado com sua conduta no ministério. Não deve ter vergonha. Talvez a comparação seja como um agricultor, com a palavra da verdade. Significa o evangelho todo, ou seja, toda a mensagem cristã. É interessante que muitas pessoas querem agradar a pessoa, ele não prega o evangelho genuíno, porque alguma coisa que ele vai falar vai desagradar. Mas o evangelho é exatamente para isso, confrontar os nossos erros. E devemos zelar pela essa palavra, porque ela é justa para conosco, ela traz a retidão para o coração do homem. Traz a ideia de cortar retamente como um pedreiro que corta uma pedra conforme o padrão original, ou como um lavrador que comanda um arado, cortando o suco da direção reta. Assim, o Timóteo deveria seguir o caminho estreito, sem se desviar para a direita ou esquerda, nem debates acerca de conversas ímpias e infrutíferas. Prega a palavra. 4, de 1 a 5. Vamos ler aqui. Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E que pregues a palavra, inste a tempo fora de tempo, redáguas, repreenda, exorta com toda longanimidade de doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Né? E novamente Paulo apela para a principal obrigação do pastor. Deve estar que seja oportuno, não como um soldado que precisa ficar no seu posto. Está sempre na prontidão, disponível. Junto a essa ação, segue-se 3 exigências. O pregador deve corrigir o erro com um argumento bem consistente. Também não deve hesitar em repreender. Quando a censura se tornar necessária, todavia deve se exortar, ou seja, conclamar do seu rebanho arrependimento e a perseverança. Em todas essas atitudes, o pastor deve ensinar com longanimidade, não importando qual a situação, nunca perdendo a paciência, mas com recursos que apresentam a palavra de Deus, deve ensinar o que é saudável da verdade cristã destarte. Faz-se necessário esta postura, que haverá tempo em que não suportarão a doutrina, a sã doutrina. Parece que esse tempo chegou. Realmente, irmão. O evangelho pregado com zelo de modo honesto parece não satisfazer mais. Por isso cerca-se de mestre, segundo suas próprias cobiças, as quais ensinam aquilo que deseja ouvir, né? E que hesitam a imaginação ou aguça a curiosidade religiosa. Independentemente da veracidade do que diz, os ouvintes, nesse caso, estão como sentindo coceira nos ouvidos, pronto a recusar dar ouvidos à verdade, os afoito para ouvir coisas sensacionais, os quais se satisfarão com suas fábulas. Timóteo, assim como todo pastor, ao contrário dos falsos mestres, deve ser sóbrio em todas as coisas. 4:5. Longe de toda heresia, de toda mentira, né? A qual sobe a cabeça como aquele que deixa de embebedar. A fidelidade, portanto, deve levar a suportar. Então, ele usa aqui um termo, né? Embebedar. O que é uma pessoa bêbada? É uma pessoa que fica sem total consciência. A fidelidade, portanto, deve levar a suportar as aflições que virão. Grande dever do verdadeiro mestre é fazer o trabalho de um evangelista, pregando o verdadeiro evangelho, que lhe foi confiado, em contraste com as fábulas estranhas. Né? Então, irmão, tudo aquilo que foge das escrituras se torna fábulas, se torna ensinos e preceitos humanos. Nós já temos a grande revelação que é a palavra de Deus. Então, devemos buscar aprender, ensinar, corrigir, exortar as pessoas e conclamar as pessoas ao arrependimento através da vida de Cristo. Paulo, por exemplo, para Timóteo em vários sentidos. Chegou a hora de passar o bastão, preocupado com a liderança da igreja no futuro. Uma vez que sua morte estava próxima, ele prepara Timóteo para substituí-lo. Com homem de fé, foi orientado ao temor do Senhor. Desde a sua infância, agora chega a hora de ser convocado, tornar-se exemplo de fé, coragem, santidade, finalmente, de ministro do Evangelho. Para pensar e agir, né? Infelizmente, muitos pais deixam seus filhos sem qualquer orientação bíblica, para então escolherem a fé depois que crescerem. A palavra de Deus deve ser imprimida no coração, na mente das crianças, até quando envelhecerem, e não se desviarão. Provérbios 22:6. Vamos ler esse versículo aqui que é importante. Provérbios 22:6. Chamar a atenção da gente, né? 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é a recomendação, né, da palavra de Deus. Ser cristão é um desafio, o qual requer do pastor, do diácono, do cada crente, ou seja, exemplo de fé, coragem, santidade e serviço. Mesmo diante de circunstâncias adversas, como você tem demonstrado a sua fé? É uma pergunta para todos nós. Paulo relembra Jannes e Jambre,
3:8. Essa passagem foi interessante, que foi lá com Moisés, né? E ele está lembrando aqui essa passagem. Vamos ver aqui. Eu tirei, né? 2 Timóteo. Só um instantinho, né? 2 Timóteo 3:8. Moisés, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esse resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobo contra a fé. Então, eles resistiram, né, à ordenança de Moisés, e ele faz aqui uma colocação: como esses homens resistiram, assim as pessoas resistem ao Espírito de Deus, né? Que se opuseram a Moisés e na sua própria experiência, se Temineu e Fileto, 2:17, dos quais se desviaram da fé, perverteram alguns. Os falsos mestres sempre estão bem próximos da igreja. Ó, é preciso que pais, líderes exemplares, esteja atento para identificar o mal e combatê-lo com autoridade em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, chegamos a mais um final de um estudo. Eu demorei um pouco para fazer esse estudo, mas peço perdão aos irmãos. Quero orar também pela sua vida e entregar a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, agraciado seja o seu nome. Graças te damos, Deus, por todas as coisas, pelo privilégio de ser chamado teu filho, de estar, Senhor, na tua presença, de buscar a tua face, ó Deus. Quero entregar agora nas tuas mãos, Senhor, todos aqueles que ouvirão esse vídeo, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a sua vida, a minha vida e a vida de todos aqueles que ouvirão essa mensagem. Ó Deus, que nós possamos suportar esses dias difíceis e que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.